Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E nesse vídeo eu trago o resumo, início, na realidade, do resumo da primeira semana do mês de junho de 2021, das ações que eu sempre trago no vídeo de segunda-feira às 7h15 da manhã, na qual eu falo que são ações na qual vale a pena ficar de olho no seu movimento durante a semana. E se você tem acompanhado a série e tem acompanhado essas ações, segura só um minutinho de introdução que nós já voltamos com o vídeo. Como sempre, lembrando que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra, venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que aqui, ora, sejam citados. Então, começando o resumo das ações para ficar de olho, que eu sempre falo, como eu já disse no vídeo das 7h15 da manhã, nós iniciamos o vídeo, normalmente eu já falando das ações. Nesse caso, eu vou trazer rapidamente, qual é a ideia operacional em cima dessa possível entrada, Até como eu digo, aqui eu não estou dando call de entrada, de saída, não estou dizendo que você deve comprar ou que você não deve. Como eu sempre alerto, a compra de um ativo, ação, um investimento qualquer deve ser feito de uma forma muito bem ponderada, muito bem pensada. Análise da ação em si tem que ser muito bem feita, muito bem pautada em vários pontos e não apenas na indicação de um vídeo do YouTube ou de um canal qualquer, de informação em investimentos. Então, só para relembrar rapidamente, qual é o racional por trás dessa possível operação? A ideia é dar um ponto de entrada, que normalmente eu não coloco como sendo uma linha específica, eu trato as entradas como sendo uma região na qual há uma possibilidade boa de que o papel volte a ter entre em força compradora, principalmente, e volte a ganhar valor. Um ponto mínimo, que seria o ponto de suporte, seria o momento na qual eu acho que já não valeria mais a pena você manter essa posição. Um ponto de parcial intermediária, que seria uma parcial de aproximadamente 25% da posição comprada, e um ponto possível de saída, ou parcial, até porque é o tipo de operação que, dependendo do desenvolvimento, de como o papel vai se comportando durante a cada semana seguinte, vamos dizer que esse swing trade rápido, vamos colocar assim, dependendo da evolução do papel, pode de repente se tornar um position para 2, 3, 4, 6 meses, ou até, quem sabe, uma posição buy and hold para quem gosta de investir para mais longo prazo. Então, essa semana eu vou trazer as ações que eu falei na primeira semana de junho, que foram as ações da Uzi Minas, Uzi M5, Sanepar SAPR11 e da Gerdau, que no caso é a Goal 4. Então, iniciando lá pela Uzi Minas, o que nós temos? Bom, a marcação aqui baseada em aonde foi pensada, foi justamente onde eu coloquei essa indicação aqui, da setinha verde, que foi baseado na informação do dia 4/6, que foi o fechamento, para a abertura da primeira semana inteira do mês de junho de 2021. Posição, vamos dizer assim, de entrada, seria a região de entrada, estava compreendida entre 19,2 e 18,32. O stop em 17,45.
Projeção de primeira saída eu não coloquei aqui, mas seria mais ou menos nessa região, né? Seria nesse primeiro topo intermediário. Seria aqui aproximadamente com 8%, com uma perda máxima aqui do stop loss de 6,16, seria um pouquinho mais de 1 para 1, seria 1,5 para 1 mais ou menos, né? E dependendo da evolução do papel, de repente tentar trazer ou aqui nos 16 ou na máxima aqui do curto prazo em 27%. O que aconteceu com o papel? O papel chegou a evoluir um pouco, né? E depois caiu, mas também não caiu para todos os efeitos até chegar na região do nosso stop loss, que o critério também, né? Que seria o caso do critério no caso do stop aqui. Lembrando que isso aqui é uma análise, tá? Só não estou dizendo que é para você comprar, né? Era para você vender, como sempre, só lembrando. O critério qual seria? Seria a saída do papel com a perda desse valor aqui de 17,45 e a abertura em um dia, né? E no dia seguinte ele abrindo e se mantendo abaixo desse valor. Aí seria um critério para você sair e abandonar a posição com prejuízo aqui, baseado na posição média de aproximadamente 6%. O papel chegou a evoluir um pouco, voltou, bateu, né? Não perdeu a posição do stop, né? Voltou a ganhar força novamente. Qual é a posição do papel atualmente? Em relação ao ponto mediano, né, da entrada, vamos colocar assim, posição hoje, o papel já teria dado um ganho já da ordem de 8%. Né? Seria uma possibilidade que estaria próxima, né, da nossa primeiro ponto de saída. Tocou a primeira vez na região, chegou a tocar uma segunda vez na região e devolveu, né? Seria uma possibilidade aqui de sair com essa base de 8% e manter o resto da posição. Qual seria, vamos dizer assim, o motivo para se finalizar essa posição? Como sempre, referência à média móvel de 20 ou 21 períodos, depende, cada um usa de um jeito diferente, eu uso de 20, alguns usam de 21, né? Seria ele perdendo essa média móvel de 21 no diário, tá? Pode-se dizer assim. E a partir daí, no dia seguinte, ela abrir e realmente não conseguir retomar posição acima da média móvel de 21 períodos. Para todos os efeitos, a operação continua válida. Para mim, teoricamente, já teria dado uma primeira saída, já que no segundo toque aqui, dessa região, que ele não conseguiu romper. Continua sendo válida porque continua se mantendo acima da média móvel de 21 períodos, ou 20 períodos. Segue a posição, porém ficar muito atento, né, principalmente ao valor do minério de ferro, já que a Uzi Minas é uma das empresas que ela sofre muito com essa variação, principalmente das commodities de minério de ferro, e foi inclusive um dos motivos que a bolsa essa semana passou por maus bocados, justamente por conta, vamos dizer, do maior controle da China em relação ao valor do minério de ferro e outras questões também internas do Brasil, né? Então, para mim, para todos os efeitos, Uzi Minas, continuamos na operação, a não ser que perca aqui a média móvel de 21 períodos. Olhando aqui para o indicador, o MACD tinha passado, cruzou para cima para todos os efeitos, mantendo-se estável, está na parte superior, aguardar. O outro papel, Sanepar. No caso aqui é a Sanepar Unity, né? Esse é a PR11. O que nós temos? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para dar para ver. Beleza. Região de entrada, para todos os efeitos aqui, né? Seria baseado nesse ponto aqui, nesse candle. Teria dado a entrada. Vamos supor que tivesse entrado aqui na abertura do dia 6, né? Ou dia 7, deixa eu ver aqui. Aqui dia 4. Aqui dia 7, beleza. Entrada no dia 7. Já teria batido para todo efeito no primeiro objetivo, né? Baseado na informação que a gente teria o primeiro objetivo aqui com um pouco menos de 5%, 4 ponto alguma coisa, saída dos 20, dos nossos 25%, já teria batido no primeiro objetivo, né?
Depois o papel veio perdendo força, virou para baixo para todos os efeitos. Ó, olha só aqui, ó, um caso bem baseado no que eu estava falando em relação às minas. Para todos os efeitos, ele aqui, ó, perdeu a mínima de 21. No dia seguinte já abriu, né, em cima para todos os efeitos na média e continua perdendo. Isso aqui seria um caso típico para mim de, vamos dizer assim, realizar o resto da posição e já sair da posição no geral. E para todos os efeitos o papel vem voltando, né? Voltou para a posição de compra. Aí já seria um caso de se analisar, de repente, entrando força compradora no papel nessa região aqui, possibilidade de uma nova reentrada no papel. Ou seja, pegou, ganhou um pouquinho, saiu, oportunidade de repente pegar o papel de novo para ganhar mais um pouquinho. Sanepar eu julgo que é um papel bom, principalmente para longo prazo, né? Normalmente é uma boa pagadora de dividendos. É uma empresa que vem sofrendo muito com a crise hídrica, veio sofrendo com o valor de tarifa por causa da pandemia e outras questões a mais, né? Mas é uma empresa que vem com um pagamento de dividendos muito irregular e normalmente é uma empresa que dá lucro de forma recorrente. Então, é uma empresa até para se pensar para longo prazo. Então, para todos os efeitos, como eu disse, ó, aqui já seria o caso de ter aberto a posição, feito a primeira parcial com 25%, encerrado a posição com a perda da média móvel de 20 ou 21 períodos nesse candle aqui, e agora de repente está olhando para uma possível nova reentrada na posição se o papel mostrar alguma força compradora por essa região aqui. Próxima, Gerdau, nesse caso aqui é igual 4, né? E espera para a semana que vem, volta. Olhando aqui, Goal 4, situação mais complicada, mas eu lembro que, eu não olhei o vídeo aqui novamente, mas pelo que eu me recordo, eu deixei uma observação sobre a entrada, principalmente na Uzi Minas e na Gerdau, principalmente, vamos dizer assim, com a variação que estava tendo, vamos dizer assim, com relação às commodities, então prestar muita atenção, tanto que o ponto de entrada, vamos dizer assim, em relação ao stop, no caso, principalmente aqui da Gerdau, ficou com um valor bem alto, né? Ficou com quase 10%, né, de loss para todos os efeitos, que para todos os efeitos o primeiro ponto, né, o primeiro topo rompido foi esse aqui na casa de 12,82. Porém, uma situação não confortável, é claro, né? Entrada aqui, não teria para todos os efeitos dado o primeiro ponto da primeira saída, que seria mais ou menos aqui, né? Com 7,5, não chegou a bater lá, chegou a subir um pouco, perdeu, respeitou para todos os efeitos por enquanto essa região aqui, né? Desse meio, não dá para dizer que isso aqui é um topo para todos os efeitos, mas essa região aqui, vamos dizer assim, que o papel voltou, vamos dizer assim, respeitou de certa forma essa região aqui, né? Na casa de, vamos ver aqui a máxima desse candle, 12,75, né? A gente vê que bateu, respeitou, voltou, subiu, voltou, mas para todos os efeitos não deu, não foi dado como perdida a operação, mas também a operação não evoluiu positivamente. Aí é um caso de ficar de olho, acompanhar muito de perto esse tipo de operação para ver qual vai ser a evolução do papel. Depende diretamente do movimento das commodities. Se voltar a ganhar força, é possível que o papel volte a ganhar força e retorne, né? Pelo menos para esse último topo aqui, que pode dizer que foi o topo mais importante, além do último topo rompido, aqui na casa de 15,27. Semana foi uma semana bem atípica, bem complicada, uma segunda-feira parada por conta do feriado americano e uma sexta-feira parada aqui no Brasil por conta do feriado brasileiro. Que foi uma pena, por sinal, porque o mercado americano na sexta-feira teve um movimento forte de alta, né? E que talvez acabe causando um movimento de realização forte também
na segunda. Lembrando, para todos ficarem bem atentos também, que essa semana é semana de encerramento de posição, principalmente para o exercício de opções, né, que agora é na sexta-feira. Mudou em relação, melhorou de certa forma, né, até porque dá para você negociar as tuas operações, né, as tuas posições em opções até a sexta-feira, né, às 3, 4 horas da tarde. Então deu uma melhorada boa, vamos colocar em relação a isso, porque o exercício de opções, né, na segunda-feira era muito complicado, porque às vezes a sexta-feira o mercado fechava com humor e na segunda-feira abria com humor completamente diferente. Você saía na sexta-feira, vamos assim, com uma boa possibilidade de repente não ser exercido nas pontas que você estava, tanto comprado como vendido, e às vezes na segunda-feira você acordava com uma situação não agradável que acabava fazendo com que você fosse exercido por algo que você já estava contando que já estaria resolvido. Bom, não deixem de conferir o vídeo de segunda-feira de manhãzinha, né, das 7h15 da manhã, que eu venho com algumas informações sempre bem importantes, e nessa segunda-feira em específico vem com material bem importante para quem está operando e para ficar principalmente bem antenado com o que vai acontecer ou o que pode acontecer no mercado durante a semana, né? De algumas informações que eu apurei, né? E estou terminando na realidade de apurar para poder terminar o vídeo para vocês. Para a semana que vem nós temos Hypera, entre outros. E, como sempre, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. Deixe seu like ou seu dislike também, não tem problema, mas como sempre eu peço para que você comente o que você gostou ou não dos nossos vídeos. Compartilhe caso você tenha gostado, para que cada vez mais pessoas cheguem até o nosso canal. E como sempre, muito obrigado a todos e bons investimentos.